Graça e paz, meus irmãos. Meus queridos, completamos hoje, pela graça de Deus, a série das 5 solas. Hoje somente glória para Deus. Soli Deo Glória era a expressão latina dos 5 fundamentos que os reformadores, ao longo do tempo, depois de 1517, de Martim Lutero ter colocado aquelas teses na porta do templo, os reformadores criaram 5 palavras. São 5 fundamentos para a igreja cristã: somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente Jesus Cristo e a glória somente para Deus. Então, hoje nós temos a 5ª sola. Sola Deo Glória, glória somente a Deus. E eu vou pedir, já pedi para o João e o grupo, que no final cante essa doxologia, que é o hino de louvor a Deus, que Paulo escreve nas cartas aos Romanos. Coisa que me emociona, toca o meu coração. Mas, meus irmãos, o que é glória? O que é glória? Tentei na minha mente finita descrever alguma coisa, encontrar um conceito, mas a minha mente é muito pequena para dizer para vocês o que é glória. Aí fui para um dicionário bíblico. E ele diz assim: glória é honra. Glória é esplendor. Glória é fama. E ele diz assim: Deus é glorioso, cheio de esplendor. Ele merece toda fama e honra, porque ele criou tudo o que existe. Quando proclamamos tudo que Deus fez, glorificamos a Deus. Deus nos dá a glória de sermos criados à sua imagem e semelhança. Cada pessoa reflete um pouco da glória de Deus. Mas não devemos procurar receber glória dos homens, esquecendo de Deus. Quem ama e segue a Deus, receberá glória, não neste mundo, mas na ressurreição. Na ressurreição. Pai amado, abra a nossa mente e o nosso coração para a Tua santa palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela atinge o âmago do nosso coração, da nossa alma. Fica conosco nesta manhã, Senhor Deus, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que compreendamos, assimilemos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, quem ama e segue a Deus receberá glória na ressurreição. E esse estudo estará somente dentro da palavra de Deus. Se nós já dissemos aqui que uma das solas é solamente a Escritura, sola Escritura, somente a Bíblia, eu não vou fazer uso de nenhuma argumentação de teólogo ou de escritor, mas vou ficar unicamente com o que está na palavra de Deus.
Assim nós vamos encontrar o primeiro versículo do Salmo 115, que diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Vamos entrar assim já o Salmo de sola. E nós estamos falando de sola, já entramos de sola. Nenhuma glória para nós. E aqui a gente começa a mexer um pouco com os nossos sentimentos. Mas, pastor, será que eu não mereço nada? Não mereço um diploma? Vou dizer para a Silvia que o meu primeiro diploma foi na EPB. Já recebi um certificado de participação. O meu primeiro diploma. Quanta honra para aquele menino! Como nós gostamos de ser honrados, mencionados. Mas o salmista está dizendo aqui, não a nós. Não a nós. Caminhando um pouquinho mais, nós vamos para Jeremias, aquele profeta chamado Chorão. Ele diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Ele começa aqui agora, não a nós, mas agora começa a especificar alguns tipos de pessoas. Não se glorie naquilo que você tem. Não se glorie na sua riqueza, não se glorie no seu poderio. E nós vamos ver no decorrer desse estudo algumas pessoas que se gloriaram em si mesmo e o fim foi muito triste, muito triste. Então, meus queridos, nós vamos vendo aqui que o homem deseja glória para si. Não pense você que você é exceção, não, viu? Mas só eu, pastor? Não. Quer ver uma coisa? Vamos dar uma marcha ré. Vamos lá para o início da civilização. No capítulo 11 de Gênesis, nós vamos verificar os cainitas. Cainitas eram os descendentes de Caim. Caim foi expulso, criou uma civilização e vai daqui, vai dali. Aí eles chegam no lugar, no Vale do Sinar, e eles vão construir uma torre. Uma construção que chegaria até os céus. Agora vamos ver qual foi a motivação. Qual que foi a motivação? Venham. Vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebres o nosso nome. Celebridade. Ah, como nós gostamos de ser célebres. Ou ser celebrados. Ser celebrados. E eles gostariam então que este nome ficasse marcado para sempre. O mandamento de Deus era crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Ele disse não, vamos ficar numa pequena comunidade, fazer um muro, construir a cidade, fazer a torre Eiffel, que é o símbolo de Paris. Nós vamos construir alguma coisa e nós vamos ficar ali unidos. Mas por quê? Eles voltavam à promessa que o diabo fez para Eva: como Deus sereis. Inoculou a teomania,
a mania de Deus, de ser igual, e até ser superior a Deus. Então o homem carrega dentro de si, mas a palavra de Deus diz assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você quer construir isso? Você quer ir por esse lugar? Mas o meu caminho não é esse. O meu pensamento não é isso. E Paulo vai dizer assim: quem conhece a mente do Senhor? Quem conhece a mente do Senhor? A gente tem medo. Eu, pelo menos quando era menino, aluno aqui do colégio londrinense, depois Unifil, aquela coisa toda, o diretor da escola era o professor Zaqueu de Mello, um homem muito ilustre. E eu, menino, estudando desde o último ano do primeiro, depois ginásio, eles diziam para mim assim: ele é psicólogo, e quando ele chamar você na diretoria, ele sabe o que você está pensando. Ah, misericórdia de Deus! Como eu tinha medo do professor Zaqueu de Mello, dele entrar no meu pensamento, saber o que eu estava pensando. E não foi só uma vez que ele me chamou, não. Então, a gente toma atitudes, mas a Bíblia está dizendo: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Meus irmãos, 400 anos o povo de Deus esteve num país idólatra, o Egito, com muitos deuses. E as pragas, aquelas 10 pragas, foram exatamente numa disputa contra os deuses do Egito. E o primeiro pecado de Faraó foi em conexão com o Nilo. E a primeira praga caiu sobre o Nilo. Veja que coisa interessante. Os egípcios tentaram afogar os meninos nascidos no Egito. Conhecemos a história de Moisés. O Nilo, então, era para afogar os filhos de Deus. A primeira praga foi sobre o Nilo. Nilo, você não serve para dessedentar a sede do meu povo. E olha o caminho de Deus. Faraó, que queria afogar o povo de Deus, quem é que morreu afogado? Quem morreu afogado? O Faraó e o seu exército. Não brinca com Deus, não. Ele tem os seus caminhos, e é isso que nós vamos ver nesta manhã. E quando Deus tira o povo, entra pelo deserto, chega ao monte Sinai, Moisés sobe ao monte, recebe as tábuas da lei, e lá vem o estatuto de Deus. O ordenamento moral de Deus. O mais importante para o povo de Israel. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, de alguma coisa que está sobre a terra, está nos céus, debaixo da terra, debaixo dos mares. Não crie figuras, não desenhe, não façam estatuetas disso aqui. Oh, meu Deus! Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Não reverencie nada, a não ser o meu nome, a minha figura. Meus irmãos, ídolos ou deuses são qualquer coisa que tire o nosso foco de Deus. Qualquer coisa que tire o nosso foco de Deus, o nosso pensamento de Deus, é um ídolo que nós colocamos para veneração ou adoração. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é o filho, às vezes é o emprego, às vezes é o pastor, às vezes são as riquezas. Qualquer coisa que você coloque em primeiro lugar, tirando o foco de Deus, é um ídolo na minha vida, é um ídolo, é um Deus que eu, sem o perceber, eu estou adorando. Jesus foi claro quando disse assim: olha, ninguém pode servir a dois senhores. A mamon, as riquezas, a Deus. Há uma exclusividade para essa adoração a Deus. E nós vemos aqui o seguinte, que o primeiro mandamento já começa com um advérbio de negação. Não! Não, Deus não falou assim, ó, não. Que nem pai que faz com filho hoje. Pai tem um medo de filho hoje. Pai tem um medo de dizer não para o filho. Você que está com o nenenzinho aí, viu? Marcelo, aprenda a dizer não para esse menino. Israel era uma nação jovem, tinha usos e costumes do Egito. E você começa com não. Não tenha medo de dizer não, para qualquer coisa, inclusive para o capeta. Não, a Bíblia diz isso. Não seja um molenga, não, viu? Tinha um político que dizia assim, não seja um nim. Nim é mistura de não com sim. O que a palavra de Deus diz? Sim, sim. Não, não. E ele começa, não terás. Agora eu faço uma pergunta para você. Será que Deus tinha medo do concorrente? Hein? Será que Deus tinha medo de um Deus concorrente a ele? Ele dizia assim, olha, você não bota ninguém na minha frente aí. Não. Você sabe por quê? Primeiro, porque o homem, Deus diz, o homem gosta da pluralidade. A humanidade no tempo de Jesus e depois tinham milhares de deuses. Se vocês entrarem no Google, diz 300 milhões, 330 milhões, só na Índia o que tem de Deus vocês não imaginam. Só na Bíblia tem o registro de 39 deuses. 39 deuses. Mas será que Deus tinha medo dessa concorrência? Ele diz assim, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Isaías diz ainda, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Os homens chegaram até construir uma história dos deuses, chama-se teogonia. É que se registra o nascimento dos deuses. Não entra Jesus Cristo nessa obra, não entra.
dos deuses gregos, dos deuses romanos. O homem sempre quis adorar alguma coisa, mas Deus não temia a concorrência, e Ele está dizendo assim: desafiar Deus é pura perda de tempo. Você quer perder tempo? Arrume outro Deus. Perde tempo e perde dinheiro. Vamos ver o que a Bíblia mostra. Só a Bíblia mostrando isso daí. Baal tinha 450 profetas. E o Elias sozinho. Vai para o Monte Carmelo, bota lá, vamos lá. Hoje, vamos, vocês têm que decidir. A quem que vocês querem, a Deus ou a Baal? E lá vem os profetas de Baal, remunerados por Jezabel. Bota lá no Monte Carmelo, faz o altar. E era meio-dia, os profetas clamando, se cortavam. Elias diz assim, fala um pouco mais alto, às vezes ele está dormindo, numa ironia muito grande. Depois Elias manda desmanchar aquilo, faz pão cordeiro, água por tudo quanto é lado, um rego em volta. Teve muita gente carregando água lá para cima. Eu fico imaginando isso, para você molhar tudo, fazer um rego, aquela coisa. E Elias ora, e o que acontece? Não adianta, você perde tempo. Você gasta dinheiro adorando outro Deus. Vai. Deus falou para Jonas assim, Jonas, vai lá em Nínive pregar para mim. Lá vai o Jonas com a carga sob o lombo. Entra no navio, gastou dinheiro, pagou o navio, foi jogado no fundo do mar. Vem um peixe, pega ele, mas eu não quero. Jonas, você vai pregar. Pregou. Deus, quando te chamar para uma obra, não reluta não. Ele me chamou quando eu tinha 12 anos de idade. Eu relutei. Mas aos 60 anos de idade, eu tinha 60 anos, ele disse, vem cá. Eu li o profeta Amós, lá no capítulo 7, Deus diz para Amós, ou Amós diz assim, eu não sou, Deus diz para nós, e Amós diz assim, eu não sou boieiro, não sou pecuarista e não sou colhedor de sicômoros, agricultor. Eu falei, meu Deus, esse sou eu. Mas eu tirei você de trás do gado para você apacentar as minhas ovelhas. Naquele momento eu chorei. Meu Deus, eu me entrego. E não falei para ninguém. Eu tenho um caderno que todos os dias eu leio a Bíblia, ponho a data, o local onde eu me encontro, os trechos que eu leio. Contei nem para Irani. 2 anos depois, veio o pastor Glênio Paranaguá na minha casa, sem avisar, e disse assim, eu vou colocar o seu nome hoje diante da igreja para você ser ordenado pastor. 2 anos depois. Não escapei. Oh, meu Deus. Paulo perseguiu os cristãos. Foi todo alegre para Damasco, com força, com poderio, com cartas, para ele prender. Aí a luz do céu bate nele, ele cai. Quando ele está caído, ele ouve uma voz assim,
Paulo, ou Saulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Isso significa o seguinte, assim, duro é dar soco em ponta de faca. Não adianta, Saulo, você persegue, mas você é meu. Adianta fugir de Deus? Adianta adorar outras coisas, outro Deus? Pura perda de tempo. Esse Deus tem o poder de parar o sol e a lua. Está lá Josué numa luta muito grande. Israel estava lutando contra os amorreus em Gibeão, isso está em Josué 10:11, e a obra precisava ser terminada. Israel teria que vencer os amorreus em definitivo. E lá Paulo vai dizer, aquele que começa a boa obra há de ir até o fim. Deus chega a parar o sol e a lua, para que houvesse claridade para o exército de Israel vencer. Meus queridos, somente esse Deus é digno de toda honra e toda glória. Quando o homem se coloca no lugar de Deus, até a mania, ele corre sério risco, porque Deus disse, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra e não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Definitivo. A minha glória eu não dou para homem algum. Você pode querer tomar a minha glória, mas eu não dou. O que aconteceu com Nabucodonosor? Poderoso rei da Babilônia, teve um sonho de uma árvore enorme e ela foi decepada. Chamam Daniel e Daniel vem e diz, olha, com muito pesar, essa árvore é o Senhor. Essa árvore é o Senhor. E o Senhor não vai morrer, mas vai se tornar como um bicho, como um boi comendo capim. E o que aconteceu? Isso aconteceu. Na mesma hora se cumpriu a palavra de Deus. Que hora? A hora que Nabucodonosor, na beira do Eufrates, viu os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo, ele se engrandeceu. Nessa hora passou o reino dele e ele foi pastar. Agora veja o que ele disse no final. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Pronto. Mas foi só Nabucodonosor? Não, Herodes. Herodes se vestiu com as vestes reais, isso está em Atos. Ele se veste de roda e vai fazer um sermão para o público. Um discurso para o público. E ele falou tão bonito, porque o pessoal disse assim, isso não é voz de homem, é voz de Deus. Ao invés de dizer assim, não é voz de Deus, não. Aquilo que Pedro, João falava para o pessoal, disse, não ajoelha, que eu sou um homem igual a você. Ele aceitou aquela glória para si, e o que aconteceu? Morreu na mesma hora, comido por vermes, comido por bicho. Coincidência ou não, 2 governantes que não deram glória para Deus. 2 governantes que não deram glória para Deus.
Meus queridos, até aqui eu fiz uma introdução à Bíblia mostrando quem é Deus. Agora, vamos dar uma olhadinha o que aconteceu com a igreja na Idade Média, entre os séculos V e o término do século XV. O que aconteceu com a igreja? E por que assola? Até o imperador Constantino e Teodósio, nos anos 300, a igreja era pobre e perseguida. Depois se tornou rica e também perseguidora. Pego aqui a história. A igreja foi a instituição mais poderosa da Idade Média, numa época em que a riqueza era medida pela quantidade de terras. A igreja chegou a ser proprietária de quase 2/3 das terras da Europa Ocidental. Era a grande senhora feudal, participando das relações de suzerania e vassalagem e controlando a servidão dos camponeses. Aquela igreja pobre torna-se rica, torna-se proprietária de quase 2/3 da Europa Ocidental, Portugal, Itália, Grã-Bretanha. Conta-se que São Francisco de Assis, no ano 1200 e pouco, ele foi visitar Roma. São Francisco de Assis era um homem rico, de uma família rica, e ele deixa tudo. E ele foi visitar Roma. E quem mostrou o templo para ele, disse assim: Francisco, mostrando os tesouros da igreja, veja, Francisco, a igreja não precisa mais dizer, não temos ouro nem prata, como naquele episódio no templo de Pedro e João, diante daquele esmolador. Francisco, nós não precisamos mais dizer, não temos ouro nem prata. Aí São Francisco diz assim: mas nós também não podemos mais dizer, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu tenho riqueza, mas eu não tenho poder. Oh, meu Deus! No ano 788, nas comunidades, quando se dava preferência a um santo, foi daí que surgiu a ideia de santos padroeiros, que passaram a ser invocados e adorados. A palavra vem de patronário, patronos, latim, e significa defensor, aquele que defende a cidade. E como é que fica o Salmo 127:1? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E agora, José? E agora? Quem é o patrono de Londrina? Ou a patronesse? Eu não sei. Agora, meus irmãos, vejamos se Jesus alguma vez se julgou superior a Deus ou igual a Deus. Jesus procurou a glória de Deus em tudo que fez. Os judeus se maravilharam com o ensino de Jesus, como pode ser letrado se não estudou? Jesus respondeu: o ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Isso é em João 7,18. Quem fala de mim mesmo busca a sua
própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou. Esse é verdadeiro, nele não é falsidade. Jesus ensinou-nos a fazer boas obras para glorificarmos a Deus. Mateus 5,16, assim também brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ele disse que responderia às orações para que o Pai fosse glorificado. João 14,13, tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso é Deus, isso é Jesus falando. Ele suportou os sofrimentos até o último momento para a glória de Deus. João 12,27, agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim. A esta hora, Pai, glorifica o teu nome. Mesmo na dor, no sofrimento, Jesus pede que toda a glória seja para o Pai dele. Oh, meu Deus! Na oração sacerdotal, Jesus falou assim, levantando seus olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifique a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é Jesus, o Filho, dando glória ao seu Pai. Aí vamos ver Paulo em Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Era Deus e não quis se apresentar como Deus. Meus queridos, uma das passagens mais bonitas que nós temos é de Apocalipse 4:11, quando os 24 anciãos que estão ao redor do trono de Deus se prostram diante de Deus e lançam as suas coroas diante do trono e dizem: digno é Senhor nosso Deus e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Até o fim, a palavra de Deus está dizendo: a glória só para Deus. A glória só para Deus. E essa doxologia que foi cantada aqui, que é a glorificação a Deus, hino de louvor, que nós vamos cantar outra vez para encerrar. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Alguém emprestou algum dinheiro para Deus? Não. Deus não deve nada para ninguém. Meus queridos, essa salvação na pessoa de Jesus Cristo é obra da graça. Somente a graça de Deus. O homem não merece nada, nunca mereceu.
Mas Deus criou o homem para si. E esse filho vem, toma a forma humana, morre na cruz, não requer nada para si. Ainda na hora da morte diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos o que fazemos. Nós somos adoradores de falsos deuses. Nós somos adoradores de nós mesmos. Nós nos achamos super. Um dia, se Deus me permitir, pastor Rogério, eu vou abordar aqui a quem honra, porque às vezes a gente pensa que a gente não pode receber uma palavra de estímulo, de gratidão. Não, o homem pode receber. Mas se ele receber uma honra, seja para a honra e glória do nome do Senhor teu Deus. Nós gostamos de ser aplaudidos. Os oradores gostam de ser aplaudidos em pé. Um dia, faz muito tempo, uma senhora chegou para mim e fez um elogio. Eu tinha feito uma palestra e disse: minha filha, a honra é dele. Mas como? A honra é dele. Sabe o que eu sou? Nós estamos numa construção. Eu disse assim: aqui na parede corre cano de água. Lá tem a pia. Você abre a torneira, sai a água. Você vê o cano? Não, você vê a água. Eu sou esse cano. Sou esse cano. A honra não é minha, a glória não é minha. Eu sou um instrumento, é um instrumento. O bisturi em cima da mesa é um instrumento. Nada, não faz nada. Mas quando o cirurgião o apanha, ele pode fazer uma boa obra. Assim é o pastor, assim é o cristão, assim é você. Termino contando um fato histórico e vamos ter a aplicação final aqui. Vocês já ouviram falar de uma das 7 maravilhas do mundo? Falamos no Jardim da Babilônia, o Farol de Alexandria. Isso é de um velho livro que eu tenho chamado Realidades Espirituais, escrito pelo pastor Miguel Riso, um presbiteriano de São Paulo. Esse farol foi construído em 280 anos antes de Cristo. Construído em mármore branco, tinha 135 metros de altura. E no seu topo ardia uma fogueira que podia ser vista a 80 quilômetros de distância. Além de constituir orientação segura para os navegantes, o farol era símbolo da luz da ciência que irradiava de Alexandria. O rei Ptolomeu mandou que o seu nome fosse gravado para a glória sua, porque ele havia pago pela obra. Mas os recursos sem o gênio do arquiteto, do Criador, não conseguiria erigir aquela obra farolíssima. Com areia e cal, criou uma superfície lisa onde gravou o nome do monarca. Areia e cal. Mas debaixo dessa inscrição, na pedra que a sustentava, esculpiu com caracteres fundos e grossos o seu próprio nome. Os anos se passaram. Enquanto vivia o rei, sentiu o orgulho e a glória por aquela inscrição elogiosa. A inscrição, porém, era de material perecível. Começou então a esboroar-se e desfez-se por completo. Mas na laje apareceu então em caracteres fortes o nome Sóstrato. Era o nome do arquiteto. O profeta diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de Deus subsiste eternamente. Agora eu pergunto, para terminar,
Como pode uma igreja se desviar tanto da Bíblia? Como pode uma igreja? Como posso eu me desviar dessa palavra? E a Bíblia mostra com tanta clareza: só lhe deu glória, a glória é toda para Deus. E Apocalipse 21, 23 diz assim: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. É a sua lâmpada. Ah, farol de Alexandria. Anos depois houve um terremoto e ele caiu. Vejam a história. Mas esse farol, o Deus, o Jesus Cristo, eu sou a luz do mundo. Esse não morre nunca. Mas ele nos faz morrer nele, para que tenhamos a vida eterna. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, o grupo pode vir aqui. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém, amém e amém. Vamos ficar em pé para a gente cantar. Senhor, nós te glorificamos nessa manhã, meu Deus. Amém, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Deus, que nós, como igreja, possamos nessa manhã, e não só nessa manhã, mas com a nossa vida, glorificar o Senhor. Amém, Senhor. E sabemos que o glorificamos pelo fruto. Então, Senhor, nós só produziremos frutos se permanecermos em Ti. Amém. Pai, que o Senhor nos ajude Amém. a permanecer em Ti e na Tua palavra. Amém, Senhor. Que o amor de nosso Deus, o nosso Pai, seja derramado sobre essa igreja e sobre nós. Que a graça de Jesus, o Salvador, possa constranger o nosso coração a cada dia, reconhecendo o que o Senhor fez por nós. E que a comunhão do Espírito Santo nos una cada vez mais com os nossos irmãos e contigo, para a honra e glória do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Amém.